Meus queridos, se eu te disser que o refluxo nem sempre vem do estômago, eu sei que parece loucura, né? Mas quantos pacientes vocês têm no consultório que usam inibidor de bomba de prótons há anos e continuam sintomáticos? Que tomam omeprazol, pantoprazol, exomeprazol e o refluxo teima em não melhorar completamente. Pois é, gente, talvez a gente esteja olhando para o lugar errado. Talvez o problema não seja só o estômago produzindo ácido. Talvez seja o intestino mandando sinais de que alguma coisa não está certa lá embaixo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde Sistêmica. Aqui você entende como o intestino se comunica com os outros sistemas do corpo e como isso impacta diretamente a prática clínica funcional. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, sou pesquisadora, médica apaixonada por mostrar como conexões ocultas podem revolucionar a nossa forma de tratar. O episódio de hoje é refluxo, disbiose e SIBO, conexões que mudam o tratamento. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com colegas que precisam ouvir isso. Porque quando a gente amplia o olhar sobre refluxo, a gente pode finalmente resolver casos que pareciam impossíveis, tá? Vamos lá, meus queridos? Gente, antes de mergulhar nas conexões que vocês vão descobrir hoje, eu preciso que vocês saiam da zona de conforto da gastroenterologia tradicional por um minutinho. O conceito clássico de doença do refluxo gastroesofágico é simples, né? Esfíncter esofágico inferior não funciona direito, o conteúdo gástrico sobe, a mucosa inflama, o paciente tem sintomas. Em solução, bloquear a produção de ácido com um inibidor de bomba de prótons, por exemplo. Mas e quando isso não resolve? E quando o paciente continua com a queimação, regurgitação, tosse seca, sensação de bolo na garganta, mesmo tomando a medicação certinho? Pega o caderninho aí, porque isso vai mudar a sua forma de pensar. Talvez o refluxo não seja uma doença isolada do estômago. Talvez ele seja o sintoma final de um desequilíbrio que começa muito mais embaixo lá no intestino. A tríade que vocês vão aprender hoje é refluxo, disbiose e SIBO. Essas três condições se alimentam mutuamente, criando um ciclo que explica por que tantos casos de refluxo são refratários ao tratamento convencional. É como tentar apagar um incêndio jogando água, só que na fumaça, sem olhar aonde está o fogo verdadeiro. Segundo um estudo de 2025 publicado na Frontiers in Immunology, por Guan e colaboradores, existe uma comunicação bidirecional entre a microbiota intestinal, o trato gastroesofágico mais superior, que pode ser a chave para entender e tratar esse refluxo refratário. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar hoje, tá bom? Agora vem uma reflexão que pode incomodar alguns, meus queridos. E se o próprio tratamento do refluxo estiver perpetuando o problema? Vou explicar o que acontece. Quando nós prescrevemos o inibidor de bomba de prótons para tratar o refluxo, a gente reduz drasticamente a produção do ácido clorídrico no estômago. É esse o nosso objetivo, né? E aí surge um problema que a gente nem sempre considera: a perda dessa barreira ácida. O ácido gástrico, ele não serve só para digerir proteína, ele é uma barreira antimicrobiana natural que impede um supercrescimento bacteriano no trato digestivo mais alto, né? Ali, no intestino delgado mais alto, ali, duodeno, tá? Quando essa barreira cai, o que acontece? Bactérias que deveriam ficar só no intestino grosso começam a ficar também no intestino mais alto e colonizar o intestino delgado, o estômago e até, muitas vezes, o próprio esôfago. É como tentar cozinhar sem fogo. A digestão não acontece adequadamente, as proteínas mal digeridas, carboidratos que vão começar a fermentar e causar uma produção excessiva de gases, e ali vem um ponto crucial. Esses gases geram uma pressão intraabdominal que empurra o conteúdo gástrico para cima, causando o refluxo. Ou seja, o inibidor de bomba de próton resolve o sintoma imediato, ele reduz a acidez, mas pode criar condições perfeitas para perpetuar o problema de base. Segundo um estudo publicado no Translational Medicine em 2024, o uso prolongado de inibidores de bomba de prótons está associado à disbiose microbiana no trato gastroesofágico, com alterações significativas na composição microbiana e comprometimento da integridade da mucosa esofágica. É um ciclo vicioso: refluxo, inibidor de bomba de prótons, hipocloridria, disbiose, mais refluxo, mais inibidor de bomba de prótons. Agora vamos falar de uma conexão que pode explicar muitos casos refratários: a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado.
Meus queridos, imaginem um balão sendo inflado dentro da barriga. Conforme ele cresce, ele pressiona tudo ao redor, né? É exatamente isso que acontece na SIBO. Quando há um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, essas bactérias fermentam carboidratos que deveriam ser absorvidos, produzindo gases como hidrogênio, como metano e sulfeto de hidrogênio. Esses gases causam distensão intestinal, que aumenta a pressão intraabdominal. E essa pressão empurra o estômago para cima, comprimindo o esfíncter esofagiano inferior por baixo. É como se o intestino estivesse mandando uma mensagem para o estômago: ó, não tem espaço aqui embaixo, não. O conteúdo vai ter que subir. E o resultado? Sintomas de refluxo que não melhoram com inibidor de bomba de prótons, porque a causa não é o excesso de ácido, é o excesso de pressão vinda de baixo. Então pega o caderninho. Isso explica porque alguns pacientes com refluxo também têm distensão abdominal, flatulência excessiva, alterações no trânsito intestinal. Não são sintomas isolados, são partes do mesmo problema fisiopatológico. Um estudo publicado no Journal of Inflammation Research mostrou uma correlação significativa entre SIBO e sintomas de refluxo refratário, especialmente em pacientes que não respondem adequadamente aos inibidores de bomba de prótons. É o refluxo que vem de baixo para cima, não de cima para baixo. E como chegamos numa descoberta recente que está mudando nossa compreensão sobre refluxo? A disbiose não acontece só no intestino. Ela pode acontecer no próprio estômago e esôfago. Vocês sabiam que o estômago e o esôfago também têm microbiota própria? Pequena, né, em termos de número, mas importante para a manutenção da saúde da mucosa. Quando a gente usa drogas inibidoras de ácido de forma crônica, nós alteramos não só a acidez, mas também a composição microbiana do trato digestivo alto. E isso tem uma consequência direta na integridade da barreira mucosa. Então pega o caderninho, porque isso aqui é fundamental. Um estudo de 2024, publicado no Translational Medicine, mostrou que pacientes com sintomas de refluxo apresentam disbiose esofágica com aumento de bactérias gram-negativas e alteração das proteínas de junção celular. O que isso significa? A mucosa esofágica fica mais permeável, mais inflamada, mais sensível ao ácido. É como se a pele interna do esôfago ficasse mais fina e irritável. E tem mais, essas bactérias gram-negativas liberam lipopolissacarídeos, que a gente chama de LPS, que são partículas microbianas que ativam uma resposta inflamatória local através de receptores do tipo Toll-like receptors. O resultado é uma cascata inflamatória que envolve interleucina 6 e comprometimento da claudina 1, uma proteína fundamental para a integridade da barreira epitelial. Em linguagem simples, a microbiota alterada deixa a mucosa do esôfago mais vulnerável e, obviamente, mais possível de estar inflamada, perpetuando os sintomas de refluxo mesmo quando o ácido está controlado. É como ter uma ferida que não cicatriza porque está sendo sempre irritada com algo que a gente não está conseguindo enxergar. Agora, meus queridos, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça e entender como o refluxo, disbiose intestinal e SIBO formam um ciclo que se autoalimenta. Vou contar a história completa. O paciente desenvolve, então, um refluxo por qualquer motivo. Estresse, alimentação inadequada, infecção por Helicobacter pylori, obesidade, né? Vai para o médico e recebe um inibidor de bomba. O inibidor reduz o ácido, melhora os sintomas inicialmente. Mas ao reduzir a barreira ácida, né, a barreira esofágica, ele vai também facilitar o supercrescimento bacteriano. A SIBO pode se desenvolver. No caso dela se desenvolvendo, ela vai produzir gases, aumenta a pressão intraabdominal, empurra o conteúdo gástrico para cima e o refluxo volta, mesmo usando o inibidor de bomba de prótons. E aí o que a gente faz normalmente? Vai lá e aumenta a dose do inibidor de bomba de prótons, né? Ou troca por um mais potente. Mais supressão ácida, mais disbiose, mais SIBO e ao mesmo tempo o uso prolongado dessas drogas altera a microbiota gástrica e esofágica, causando, então, inflamação da mucosa. Agora, o esôfago está mais sensível a qualquer irritação. Resultado final, paciente com refluxo refratário, dependente de inibidor de bomba de prótons, com sintomas digestivos associados que ninguém consegue explicar. É um ciclo perfeito de perpetuação do problema que deveria estar sendo resolvido. Segundo estudos de 2025, essa cascata inflamatória mediada pela microbiota pode explicar por que até 40% dos pacientes com refluxo não respondem completamente ao tratamento convencional. A boa notícia? Quando a gente entende o ciclo, a gente pode quebrar este ciclo em pontos estratégicos.
Então, como é que isso muda a nossa abordagem clínica do refluxo refratário? Primeiro, a gente tem que ampliar a anamnese, né? Paciente com refluxo que não melhora com a inibição de ácido precisa ser questionado sobre outros sintomas, principalmente intestinais, como distensão, gases, alterações do trânsito, intolerâncias alimentares. Segundo, a gente tem que considerar uma investigação da SIBO em casos refratários, especialmente se há sintomas abdominais associados. Teste respiratório, por exemplo, né, pode revelar o supercrescimento. Terceiro lugar, avaliar a necessidade real do uso do inibidor de bomba de forma contínua. Será que dá para fazer desmame gradual enquanto trata as causas de base? Em quarto lugar, tratar o intestino junto com o estômago. Prebióticos, probióticos, enzimas digestivas, uma dieta que favoreça o equilíbrio microbiano. E em quinto lugar, considerar que alguns refluxos podem ser, na verdade, sintomas de fermentação intestinal. Orientações dietéticas específicas podem ser mais eficazes do que a própria medicação. Como eu sempre digo, antes de ajustar o inibidor de ácido, que tal investigar a microbiota? Pacientes que melhoram com uma abordagem funcional costumam conseguir reduzir ou até suspender essas drogas com acompanhamento, obviamente, adequado. É uma mudança de paradigma. Ao invés de só suprimir sintomas, a gente trata as causas sistêmicas que perpetuam o problema. Então, meus queridos, chegamos ao final de mais um episódio do Saúde Sistêmica. Vamos recapitular o que muda, né, no tratamento do refluxo? A tríade funcional, refluxo, disbiose intestinal e SIBO não são condições isoladas, elas se alimentam mutuamente. O ciclo, que pode ser muitas vezes iatrogênico, é a inibição do ácido, resolver os sintomas, mas criar condições que perpetuam o problema. O aumento da pressão, né, principalmente pela SIBO, empurrando o refluxo de baixo para cima. A disbiose do trato alto, estômago e esôfago também tem microbiota que pode se desequilibrar. Lembrem-se, refluxo refratário pode ser o intestino pedindo socorro. Expandir o olhar significa expandir as possibilidades de tratamento. A próxima vez que um paciente chegar com refluxo que não melhora, pergunte sobre o intestino dele. Pode ser a chave que vocês estavam procurando. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se já suspeitaram dessa conexão na prática clínica, se inscreve no canal e compartilha com colegas que tratam refluxo, porque o conhecimento integrado é paciente bem tratado.